Mateus capítulo 19, no versículo 16. Amém? Glória! Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor. Esse é o obreiro. Ó, que belezinha. É o crone do Wagner, isso aí. Fica imitando o Wagner no culto. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei, que bem farei, para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino, de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém. Feche os teus olhos, amém? Curve sua cabeça. Pai, que teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Que teu Espírito Santo venha me dar direção e venha testificar no coração da tua igreja, a tua voz, aquilo que tu queres falar, ó Pai. É o pedido que eu faço a ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluias. Eu lendo essa palavra, né? Até me lembrei de um louvor que nós cantamos ainda aqui. Aquele louvor: Quem é salvo e tem certeza, diz amém. E aí nós, amém. E aí eu fiquei pensando sobre esta pergunta: quantos aqui queriam ter certeza convicta, absoluta da sua salvação? Porque nós cremos que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque nós o aceitamos, nós estamos cumprindo os princípios da palavra, estamos seguindo tudo aquilo que Ele nos pede. Mas às vezes Satanás coloca uma veinha em nós de dúvida a respeito da nossa salvação. E não quero dizer você que não, que às vezes não bate aquela dúvida, porque nós somos pecadores, porque nós pecamos a todo tempo. E aí a gente fica nos questionando a nós mesmos, dizendo: poxa, será que se Jesus voltasse agora eu subiria?
E aí nós nos perguntamos, né, sobre essa questão. E aí eu pergunto para você neste momento, se você gostaria de ter a convicção, a certeza mesmo, né? Imaginou a alegria de você saber que de uma forma absoluta que você vai ser salvo, que você vai estar com Cristo. Nós cremos por intermédio da fé que nós seremos, mas Satanás sempre trabalha na nossa mente, sempre colocando dúvida no nosso coração. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo a vida desse jovem também, né? Eu vejo que ele também quis ter essa verdade absoluta na vida dele, quis ter essa certeza, a ponto dele chegar até Jesus e perguntar para Jesus, para que ele queria assegurar ali, ter uma maneira que ele estava salvo, que ele poderia ter a vida eterna. Tanto que ele chega diante de Jesus e faz esse diálogo com Jesus, perguntando para Jesus essa questão da salvação. Quando nós estamos na igreja, eu faço um paralelo entre as nossas vidas, né, e as atitudes daquele jovem. Muitas vezes nós queremos que Jesus, por intermédio de um profeta, por intermédio de uma pessoa, nos avaliasse como nós estamos caminhando, como está indo a nossa fé ou a nossa vida com Deus, através da voz de Deus, por intermédio de um profeta. Muitas vezes nós cometemos esse, não vou dizer erro, mas esse ato de nós chegarmos, pedirmos uma oração, buscarmos uma direção, para que Deus nos dê um diagnóstico de como está a nossa vida, para que Ele nos avalie, né, de uma forma a que nós possamos termos convicção ou certeza daquilo que nós estamos fazendo, se é certo ou errado. Aleluia. Esse jovem, ele teve essa mesma perspectiva, mas não somente isso, de buscar de Jesus, esse entendimento, né, esse a saber se ele estava fazendo as coisas certas, mas a ponto de chegar diante dele e pedir para que Jesus desse a ele uma tarefa, para que ele cumprisse essa tarefa, para que ele pudesse assegurar a salvação da vida dele. Não seria fácil demais se você chegasse diante de Jesus e falasse: Senhor, me dá uma tarefa específica para eu cumprir, para que por intermédio do cumprimento dessa tarefa que eu vou fazer, eu possa ser salvo. Aleluias. Seria bom, não seria? Apenas se Deus te desse uma tarefa, para que você cumprisse essa tarefa, você pudesse alcançar a salvação. Era esse mesmo sentimento que o jovem estava tendo ali diante de Jesus. E aí Jesus, ele mostra para aquele jovem, Jesus explicou que a salvação não vem por obras, não há nada que ele poderia fazer, ou que ele teria feito, que ele pudesse alcançar e ter a certeza da salvação. Porque a salvação, irmãos, nós não conquistamos, a salvação se tem, e é difícil nós entendermos. A salvação não é nada que você possa fazer para que você conquiste a salvação. A salvação simplesmente é dada a você. O problema é que nós não entendemos esse conceito de graça, e às vezes isso traz em nossa mente uma dificuldade, e até mesmo as questões do que eu falei no começo, a incerteza, ou a certeza da salvação ou não. E aí ele chega diante de Jesus, ali no capítulo 16, e fala: bom mestre, o que farei para conseguir? Bom mestre. Ele chega com essa frase, bom, tanto que Jesus, de uma forma amorosa, Jesus retruca e fala: bom? Quem sabe, né, com um sentimento, aquele sentimento bom, você sabe com quem você está falando? Porque talvez aquele homem, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, pudesse chegar diante de Jesus, né, sabendo que somente Deus era bom, atribuindo este título a Cristo, porque ele tinha visto as proezas que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava. Talvez nós não vamos sabermos se de uma forma consciente ou inconsciente ele chegou diante de Jesus e chamou Jesus de bom. Tanto Jesus fala: bom, bom é só Deus, bom é só o Pai. O que Jesus estava nos dando a entender com essa passagem ao responder dessa forma? Jesus estava mudando todo o foco das obras humanas em Deus, estava colocando, né, todo o ato de bondade atribuindo a Deus, porque o homem, irmãos, por mais que tente ser bom, não há bondade na humanidade. Os nossos corações, pode ser, a pessoa sempre vai ter ali um momento de raiva. Por quê? Porque nós somos seres humanos.
É um erro você pensar que um pastor, ou seja, um apóstolo, um presbítero, seja o que for, vive o tempo todo nessa plenitude de unção e de graça. Não, irmãos. Tem os dias maus, é bíblico. Tem dias ruins. Tem dias que se as pessoas chegarem com você sem paciência, você é a graça do Espírito. Nós precisamos manifestar os dons do Espírito nesse tempo. Que é a longanimidade, a paz e o domínio próprio. Para que nós não possamos respondermos à altura. A forma que as pessoas nos tratam. Quando Jesus ele responde dessa forma, praticamente ele estava dizendo, não há nada de bom na humanidade. Ele estava colocando, atribuindo a Deus, levando a um outro nível a conversa. Não há nada de bom neste mundo. Bom é só Deus. Tanto que Paulo, ele escreve ali no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 19, a partir do versículo 9 e até o versículo 18, todas as características ruins do ser humano. E no versículo 10 ele fala bem assim, que não há um justo sequer. Não existe um justo sequer. Era este nível de conversa que Jesus tinha. As pessoas vinham para conversar com Jesus de uma forma, Jesus uma simples resposta. Parece que a intelectualidade espiritual, sobrenatural, era manifesta a todo tempo. Eu creio nisso. Porque Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele não era somente um ser humano, mas ele tinha uma essência sobrenatural dentro dele. Por mais que ele estava preso num corpo humano, limitado a um corpo humano, através de uma vida reta, cumprindo os princípios da palavra, o mandamento, cumprindo as leis, ele chegou a um nível de santidade, a ponto de ele enxergar o coração da pessoa, sobre o que as pessoas estavam pensando, sobre quais eram as intenções das pessoas. Em muitas das passagens nós vemos Jesus falar com as pessoas, dando uma resposta às pessoas, muito mesmo antes das pessoas abrirem a boca para fazer perguntas a Jesus. O interessante é que este jovem foi na presença de Jesus, cheio de si, todo o bambambam da história, e saiu da presença do Senhor, entendendo que ele era incapaz, enxergando que ele era incapaz de fazer. E à medida do decorrer desse texto nós vamos entendermos um pouco sobre esta passagem. Porque por mais que este jovem conhecia todo o mandamento, conhecia todas as leis, assim como nós hoje, nós conhecemos a palavra, nós guardamos os princípios da palavra no nosso coração, mas parece que nós ainda buscamos algo além da palavra, para que nós possamos, achando que vamos ganharmos crédito com Deus. E não é bem assim. Em outras palavras, o que Jesus estava falando para aquele jovem, olha, não há necessidade de eu adicionar nenhum novo mandamento. Tudo o que você precisa fazer está aqui na palavra. Nós cometemos os erros muitas vezes. Nós cometemos, nós erramos em irmos na igreja, achando que através de um ato profético, vamos colocarmos assim, eu não sou contra ato profético, eu creio muito em atos proféticos, sou extremamente crente nesse aspecto de atos proféticos, mas existem pessoas que se prendem a atos proféticos, simplesmente no ato profético e não naquele que tem todo o poder para executar uma ação diante de um ato profético. Deus pode fazer coisas através de um ato profético, mas também Deus pode fazer coisas quando uma palavra de autoridade é liberada, quando o nome dele é empregado de uma forma de autoridade, dizendo, em nome de Jesus, você vai ser curado hoje. Quem disse amém, pegou. Glória a Deus. Por isso que nós erramos muitas vezes, porque nós achamos que a palavra não é suficiente. Nós precisamos, e isso é muito do ser humano, criar alguns subterfúgios, algumas coisas, além do que Deus já deixou para nós, para que através de atitudes e atos nós possamos recebermos. Se você tiver fé, você vai receber. Mas apenas a palavra é suficiente. E a palavra é Cristo, conforme João escreveu. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Todas as coisas foram criadas através da palavra. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, por intermédio de Cristo. Não há necessidade de algo além da palavra. A palavra é suficiente. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, irmão.
Ore. Mas, Senhor, eu preciso de uma resposta. Fala comigo. Entra no seu quarto, faz uma oração, abra a Bíblia, leia. Leia um texto, não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Leia de novo. Uma hora as palavras vão surgir. Vão sobressair aquilo que Deus quer que você entenda. Isso é vida com Deus. Não há necessidade de um novo mandamento. Aquilo que Jesus estava falando, que é para ele se submeter-se somente, né, ao mandamento que ele já conhece. Só que às vezes Deus pede para que nós o sigamos de uma forma específica, né? Para pessoas diferentes. Quando ele chegou diante de Jesus, né, com toda essa, cheio de si, perguntando acerca do que ele deveria fazer. E conforme eu já falei aqui na palavra aqui, Jesus é aquele que não vê o aspecto físico, ele não vê somente aquilo que a boca está falando, mas ele vê o coração. Então não queira enganar Deus adorando com uma falsa adoração. Não queira enganar Deus apenas profetizando palavras ao vento, porque Deus ele enxerga aqui dentro. Quando aquele jovem chegou diante dele e o jovem faz aquela pergunta, ele ora para o coração daquele jovem, para a intenção daquele jovem, porque Deus ele sonda os nossos corações. Hoje Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, Ele saiba nesse momento o que você está pensando. E se você começar a questionar a Deus sobre algumas coisas, Ele pode usar a minha vida aqui, através do mesmo Espírito que está em você e está em mim, para comunicar você, para que a sua fé seja edificada nesta noite. Ele conhece o teu coração. Quando a mulher pecadora foi ungir os pés de Jesus, na casa de Simão, o fariseu, e aquela mulher com aquela atitude de adoração, ungindo os pés de Jesus, o Simão simplesmente pensa, ele pensa dizendo bem assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher, jamais ele deixaria essa mulher tocar nele. Na hora que ele pensou, Jesus já olhou para ele e já repreendeu. Quando Jesus estava pregando numa certa ocasião, próximo ao templo, e chegaram alguns fariseus com alguns pensamentos, de uma forma a tramar contra Jesus, de uma forma a pegar Jesus de alguma forma para acusá-lo, e questiona Jesus sobre os impostos. Mas Jesus sabia qual era a real intenção e chama aqueles fariseus de hipócrita. Em outras palavras, Jesus, eu estou vendo qual é a intenção de vocês. Não adianta vocês professarem palavras dizendo que nós não devemos pagar impostos aos romanos, porque essa era a pergunta dos judeus, dos fariseus, se eles poderiam ou não pagar. Só que era uma forma de pegar Jesus, e Jesus sabe de tudo. Aleluias. Quando Jesus chegou, estava chegando, né, diante da casa ele saiu do mar numa certa ocasião em que cobraram o imposto de Pedro. Jesus não estava perto de Pedro. E eles chegaram diante de Pedro e falaram: olha, seu mestre não paga imposto? Pedro falou: não, ele paga sim. Espera só um minutinho. Pedro foi diante de Jesus. Antes de Pedro abrir a boca, Jesus já tinha respondido: Pedro, vai pescar, pega uma moeda que vai estar na boca do peixe e pague o meu e o seu. Pedro não precisou falar nada. Por quê? Porque Deus ele conhece. Às vezes você está orando e você entra em choro, e aí você quer falar com Deus, você quer orar, professar palavras, e você não consegue, porque a angústia é maior. Mas eu tenho um recado para você nessa noite, que Ele conhece o teu coração, e Ele sabe o significado das suas lágrimas. Então se você entrar na presença de Deus, aleluias, não se abstenha de chorar na presença dEle, porque Ele compreende. Aleluia. Estava Satanás diante, né, distante de Deus. Aliás, não fica distante de Deus. Deus é um sabedor de todas as coisas. Mas o diabo fala, a Bíblia fala que Satanás teve um desejo no coração. Ele não falou. Ele pensou no seu coração: subirei aos céus, acima do trono de Deus, acima das estrelas, e construirei o meu trono. Aleluia. E vou ser semelhante a Ele. No mesmo instante que ele acabou de pensar, Deus bradou lá do céu: quem é semelhante a Deus?
Ele conhece ou não conhece? Ele conhece com propriedade a sua vida, meu irmão. Não entre em desespero. Aleluias. O que Jesus fala para aquele jovem é: você conhece os mandamentos? É só guardar os mandamentos. Mas como Deus, como Cristo, Ele é um conhecedor do propósito do coração. Ele não tem como pegar Jesus. Ele orou para o coração daquele jovem. E na hora, Ele separou os mandamentos. Você sabia que existem mandamentos para Deus e mandamentos para o próximo? Mandamentos que estão relacionados a pessoas. E aí Jesus, de uma forma amorosa, querendo ensinar aquele jovem, ele cita do 5º ao 10º mandamento. São todos mandamentos relacionados a relacionamentos. Quais mandamentos, Senhor? E Jesus começa a falar. Olha, não furtarás, não roubarás, não cometerás adultério, não matarás, não dirás falso testemunho contra os irmãos e honra o pai e a mãe. 6 mandamentos. Os mandamentos que estão tudo interligados. Por quê? Porque são relacionados a outras pessoas. E Jesus, ele agrupou isso daí e falou para o jovem. E aí o jovem fala: poxa, isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí Jesus olhou para o fundo dos olhos dele. Jesus, sabendo do que se tratava, a dúvida, o vazio que estava nele, a convicção que ele queria ter. E se você parar para analisar o 1º mandamento, o 2º, o 3º, estão todos interligados, não são mandamentos isolados. Porque qual é o 1º mandamento? Quem sabe? O primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o 1º mandamento? Fala comigo para gravar na sua memória. Qual é o 1º mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento praticamente já abrange o 2º e o 3º mandamento. Porque o 2º mandamento ele fala: não farás outros deuses diante de mim, é só eu. O 3º ele fala: não use o meu nome em vão. Estava praticamente ligado ao 2º. Porque o que é usar o nome de Deus em vão? É usar o nome algo que é santo, de uma forma indevida. Às vezes, quando você sabia, irmãos, vai ser um ensinamento para você. As palavras de pastor queria ser um pastor do manto, mas não é. Os pastor de igreja tem uma palavra diferente, então não adianta. Você sabia que não pode jurar por Deus? Jesus fala isso: não jure. Não jure por Deus, não jure pelo templo, porque o templo é santo. Não jure pelas coisas que estão no templo, porque as coisas são santas, porque são de Deus. Praticamente ele estava dizendo ali em Mateus: olha, não jure por Deus, não pode jurar. Por quê? Porque você vai estar usando o nome de Deus em vão. Porque nós somos falhos. Quando nós atribuímos o nome de Deus a algo, usamos o nome de Deus de uma forma de vida, ou até mesmo empregado numa maldição, irmão, você está usando o nome de Deus em vão. E quando eu uso o nome de Deus em vão, o que é que eu estou fazendo? Quebrando o 2º e o 1º mandamento, porque estão todos interligados. Jesus, ele olha para dentro, Jesus é na lata, viu? Vamos fazer o seguinte: os 6 você cumpre, vamos ver os outros 3. Venda tudo que tem e dá aos pobres. Glória a Deus, venda tudo que tem. Jesus, ele revela a fraqueza daquele homem. Jesus é na hora, foi na lata. Jesus, ele puxa o diálogo, prende, depois ele revela a fraqueza. E mostrou aquele homem que ele infligia o maior e o 1º mandamento de todos. Que qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o amor dele estava no dinheiro. Ter dinheiro não é o problema. O problema é como você coloca o dinheiro na sua vida, em que lugar você coloca o dinheiro na sua vida. E o que aquele homem, o que aquele jovem estava precisando naquele instante, era um ponto de partida para uma mudança, para algo novo. Jesus estava proporcionando aquele ponto de partida. Assim como Jesus nesta noite te proporciona um ponto de partida novo, porque todos os dias, irmãos, você tem o poder de decisão nas tuas mãos. Todos os dias você tem o poder de decidir e tomar escolhas boas e escolhas ruins. E às vezes nós sabemos que as escolhas são ruins, mas mesmo assim nós optamos por elas. Você tem o poder hoje de decidir como será a tua vida a partir de hoje.
Eu tenho o poder hoje de optar e decidir como vai ser a minha vida a partir de hoje, porque eu preciso também estar disposto à mudança todos os dias, porque senão nunca eu vou viver o novo de Deus para a minha vida. Eu preciso estar disposto a mudar a minha forma de falar, a minha forma de se comportar todos os dias. Aleluia! Por mais que eu esteja aqui na frente, por mais que o ministério esteja aqui na frente, todo dia é uma oportunidade, é um ponto de partida para viver o novo de Deus. Aleluia! Você tem o poder de escolha hoje. Aleluia! O que passou, passou. O que foi ontem, foi. O que você viveu ontem no encontro de mulheres, viveu. Foi uma bênção, foi abençoado. O culto de quinta foi abençoado, foi. O de domingo foi. Mas hoje é uma oportunidade de escolha para você tomar um novo rumo na sua vida. Um novo desenvolvimento espiritual que Deus tem, porque Deus nos proporciona isso a todo instante. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando Jesus pede para que o moço vendesse tudo que tem, não quer dizer que nós hoje, como cristãos, devemos também vender tudo que nós temos e viver de uma forma eloquente. Para Deus não é isso não, irmãos. Porque na Bíblia, eu vou falar especificamente no Novo Testamento, existiram muitas pessoas que tinham bens e não precisaram vender. Existiram pessoas ali que eram seguidores de Jesus, e a maioria dos seguidores de Jesus não venderam nada. Não precisaram vender para seguir a Jesus. Mas por quê? Porque para aquele moço, Jesus pediu para que ele vendesse. Porque tem coisa que Deus pede especificamente para você. E aí você questiona Deus, porque você olha a vida do seu irmão, você fala: mas por que eu tenho que viver uma vida assim e o meu irmão não precisa? Porque eu tenho que estar na oração toda terça-feira e o meu outro irmão não precisa? Porque eu preciso estar cantando lá, sendo que Beltrano não precisa? Irmãos, tem coisas que é para você fazer, é específica para você. Por quê? Porque Deus lida conosco de formas diferentes. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, mas que age em formas diferentes nos nossos corações. Por quê? Porque Ele sonda o desejo do nosso coração. E muitas vezes Ele te envolve em algo para que você não se perca neste mundo, para que você não se perca, não saia da presença dEle. É por isso que muitas vezes Ele te cobra tanto, para que você esteja aqui presente nesse altar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias. Eu comecei a olhar quem tanto era rico no Novo Testamento, e achei uns ricaços lá que serviam a Jesus. Já ouviram falar de José de Arimateia? Eu comecei a ver a vida dele, irmãos. Ele era um senador. Ele era um senador, ele tinha uma função política. É um cara que serviu Jesus depois de morto, depois que Jesus morreu, porque foi o único que se preocupou com o corpo do mestre, a ponto de ir lá, embalsamar e preparar um túmulo bonito e colocar, porque não era qualquer um que tinha túmulo não, irmãos. Era complicado. Quando nós olhamos para a vida de Zaqueu também, Zaqueu era o chefe dos publicanos, era o chefe dos cobradores de impostos, roubava também, mas tinha dinheiro. Tanto que quando ele teve um encontro com Jesus, uma metanoia, uma mudança de vida completa, o que ele fez? De nada vale isso aqui. O dinheiro não era senhor na vida de Zaqueu, e tanto que ele falou: olha, eu vou restituir a todos aqueles que eu roubei 4 vezes mais, porque isso não me importa. O que me importa é Cristo. Isso não impedia Zaqueu de servir a Jesus. Então prontamente ele abriu mão, e era um cara que tinha poder aquisitivo na época. Atos 16 é uma das histórias que eu mais gosto. É quando Paulo chega ali em Macedônia e conhece Lídia, uma mulher que vendia púrpura, uma empresária que também tinha dinheiro, e foi uma das mantenedoras do ministério de Paulo. Não precisou vender tudo, por quê? Porque ela sabia lidar com aquilo que Deus tinha dado. Por isso que muitas vezes nós não conquistamos aquilo que nós buscamos em Deus, porque nós não temos maturidade ainda para lidar com aquilo que Deus quer nos entregar. É somente o Espírito Santo que pode capacitar você, irmão, para você lidar com aquilo que você pede. Se você ainda não recebeu, não desista. Deus está te proporcionando experiência para que você possa viver para Ele de uma forma reta. Aleluias, glória a Deus. Existia uma cultura naquela época em que as pessoas achavam que se alguém pudesse ter salvação, eram os ricos,
porque eles julgavam que os ricos eram abençoados, e de fato eram mesmo abençoados por Deus, e pelo fato de eles serem abençoados, eram as únicas pessoas que poderiam ser salvas. Tanto que os discípulos questionam Jesus e falam: pô, mas então quem vai poder se salvar então, Jesus? Se esses caras bons da grana não vão ser salvos, e nós, que não tenho nada, nós deixamos família, deixamos tudo, estamos aqui seguindo a você, e nós? E aí foi aquele diálogo que nós lemos aqui. Aleluias. Praticamente o que Jesus estava falando, que o que importa é a fé é que importa, a fé em Cristo. Não importa se é rico ou pobre, não importa se tem bens ou se não tem bens, o que importa é crer em Cristo Jesus. Aleluias. A palavra nos diz que todos aqueles que creem em Jesus, foi dado o direito de serem considerados filho de Deus. Filho, não é servo, não é empregado, é filho. Quem é pai, quem é mãe sabe qual é a forma que você trata o filho. O filho pode errar, você vai abraçá-lo. Às vezes você vai corrigir, mas depois você vai lá e abraça. Você se compadece, às vezes você repreende com dó no coração, mas você sabe que é para o bem dele. Deus é dessa mesma forma conosco. A forma que Ele nos trata, que Ele nos repreende muitas vezes, porque Ele nos ama. Pensa hoje, irmãos, pessoas ricas e famosas nos dias de hoje, vamos colocarmos assim, essa questão. Você acha que muitas delas chegaram aonde estão por ser pessoas gentis, honestas? Não julgando todas, mas não podemos dizer que todas chegaram aonde estão desta forma, porque se prendem ao dinheiro, e às vezes nós, servos de Deus, nós ficamos questionando a Deus da vida que nós levamos. Mas Jesus mesmo, Ele nos fala aqui no versículo 30, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. De uma forma, aqui Ele trouxe um entendimento mais claro, para que nós não tenhamos preocupações. Irmãos, o ponto de partida é hoje. Talvez você fique se questionando: poxa, eu perdi muito tempo da minha vida não desenvolvendo o meu ministério, ou não fazendo nada para Jesus. O ponto de partida é hoje. Talvez você comece hoje e Deus te coloque aqui no altar. Deus te coloca, Deus te levanta como um profeta nessa casa. Aleluia. Como uma verdadeira pessoa usada por Deus através da palavra. Nós olhamos aquela parábola das uvas, eu acho, que chegou o trabalhador de manhã, Wagner, foi lá, contratou uma galera, prometeu pagar 100 moedas. Foi no meio do dia, viu mais um outro pessoal parado, foi lá, 100 moedas também. Foi mais tarde, umas 2, 3 horas da tarde, chamou as pessoas para trabalhar, combinou 100 moedas. Chegou quase 5 horas da tarde, viu umas pessoas paradas na praça, chegou: quer trabalhar para mim? Eu te pago 100 moedas. O vosso salário é igual. Mas algo interessante, que quando ele foi pagar, ele chamou os últimos que chegaram para trabalhar, e começaram a pagar. Os últimos eram os primeiros. Em diversas passagens nós vamos vermos isso. Então não se preocupe se você achando que você perdeu tempo, ministerialmente falando, ou o tempo de não conhecer Jesus. Deus tem uma oportunidade hoje para você. Aleluia, Deus tem uma mudança de vida hoje para você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O que Jesus estava tentando dizer nessa passagem é que nada pode ser mais importante que Deus na sua vida. Não era sobre o dinheiro, não era sobre a riqueza daquele jovem. Aleluias. Nada pode ser. Jesus, Ele revelou a barreira que estava impedindo aquele jovem de ser salvo. Era o dinheiro. Infelizmente era o danado do dinheiro. E nós usamos o dinheiro hoje, né, de uma forma mais específica para falar, ou também de uma forma a trazer um conhecimento que às vezes não pode ser o dinheiro que te impeça de servir a Deus de uma forma plena. Talvez existam outras coisas que estão impedindo. Nesta palavra especificamente é o dinheiro, porque o dinheiro ele simbolizava todo o orgulho que ele poderia ter, né?
todo aquele sentimento de conquista que ele foi pelas realizações que ele poderia ter. Mas ironicamente era aquilo que estava aqui a impedir ele de ser salvo. Por isso que nós hoje temos que tomarmos cuidado. Jesus ele fala sobre essa questão que é difícil os ricos serem salvos. Por que é difícil nos dias de hoje? Porque geralmente os ricos, vamos falarmos da questão de dinheiro especificamente, eles são autossuficientes. Eles têm todas as suas necessidades básicas, né, atendidas. Por quê? Pelo poder aquisitivo que eles têm. Se eles estão tristes, né, se eles estão meio para baixo, eles vão, compram alguma coisa e tenta preencher aquele vazio que está no coração dele. Entra lá, né, no site, no Shopee. Quem usa o Shopee aí? Ninguém? Eu nunca comprei lá, irmãos. Vocês não conhecem? Conhecem, né, Larissa? Vocês conhecem. O problema hoje, né, do celular, o shopping hoje está na mão. O que você precisa, você entra, você compra, outro dia está lá. Mercado Livre. Às vezes a pessoa quando tem, né, fica agoniada, porque aí compra, tenta preencher aquele vazio através da compra. E aí a expectativa de chegar à mercadoria fica naquela ansiedade e tal, recebe, usa, satisfaz no momento e depois volta de novo. A mesma angústia, o mesmo buraco, né, no coração. É o vazio que eles tentam preencher, o vazio que só Deus pode preencher. Deus ele nos promete segurança, irmãos. E às vezes nós colocamos a nossa segurança no dinheiro. Porque o dinheiro também nos dá segurança. Tanto que a Bíblia chama, Deus fala somente de Senhor, atribui Senhor ao dinheiro. Porque o dinheiro, vamos abrir um parênteses nessa palavra aqui, vamos falar de dinheiro. Quem gosta de falar de dinheiro? Ninguém gosta de falar de dinheiro? Amém. Então eu quero trazer um ensinamento para você sobre dinheiro. Quero aproveitar, deixa que ninguém gosta de falar de dinheiro. O dinheiro ele nos dá ordens, você sabia? Nos traz uma falsa segurança. O dinheiro muitas vezes ele controla a nossa vida. Por quê? Talvez mude a sua perspectiva hoje. Porque ele determina onde você vai, quando você vai, que hora você vai. Não é assim? Quando que você pode comer tal coisa? Você não percebe, mas ele controla a sua vida de uma forma que você não percebe. Quando nós estávamos aqui preparando algo para trazer num encontro de casais, eu ia falar sobre um assunto que abrangia a área financeira. E quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, nós não sabemos hoje lidarmos com dinheiro, irmãos. E isso rouba a nossa atenção, nos distrai muitas vezes. Porque existem 3 formas que nós lidamos com o dinheiro e não percebemos. Existem algumas formas que nós adoramos o dinheiro e não percebemos, sabia? Nós não nos damos conta. Por quê? Porque às vezes nós nos pegamos falando o tempo todo de dinheiro, né? Ah, porque dinheiro é isso? Ah, porque você viu quanto fulano está ganhando? Ah, é porque eu preciso ganhar mais. E aí conversa com a sua esposa, não, porque o dinheiro não está dando. E eu só falo em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Ah, porque o dinheiro é isso, é porque o dinheiro... Irmão, não estou pedindo dinheiro não, só estou trazendo ensinamento para você. Ah, porque o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. E começa, né, uma forma, tanto de falar, acaba se tornando um objeto de adoração na sua vida. E isso é perigoso, porque ele começa a comandar a sua vida. Ele começa a te dar ordens. Ele começa a te dar uma falsa segurança, quando nós devemos termos segurança só em Cristo. Existem pessoas que também ela tem uma forma de negação com o dinheiro. Como assim negação? Não falam muito no dinheiro, né? Quando chega a fatura do cartão, não quer nem ver quanto foi, não quer nem ver quanto tem que pagar. Tem pessoas que não sabem nem quanto ganha. Por quê? Porque não gosta, vive uma negação com isso, não tem, né, um tempo de sentar, colocar ali na mesa as contas, as dívidas, colocar os ganhos. Tem pessoas que têm dificuldade. Eu percebi que eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de falar de dinheiro, né? Porque não sabe nem quanto deve, nem quanto ganha. Vive em negação, não fala sobre isso com a esposa, não fala sobre o orçamento com a família, não faz um planejamento, vive em negação. Então são formas que nós lidamos, que ele controla a nossa vida.
Às vezes nós vivemos a miséria, por quê? Porque nós não saímos da negação nessa forma de tratamento. Nós precisamos encontrarmos equilíbrio. Existem pessoas também que usam o dinheiro de forma relacional. Como assim relacional? Tudo está relacionado ao dinheiro. Por quê? Porque talvez na infância ou vivenciou, ou viu, ou viveu algo que assim, que era feito sempre numa forma de barganha. Ah, porque o pai me dá R$2 se eu fizer isso. Então ela criou-se na mente dela uma forma de uso com o dinheiro de relacional. E ela coloca muitas vezes o dinheiro, né, na sua vida de uma forma a se relacionar com as pessoas. Se a pessoa tem um poder aquisitivo, eu sou amigo. Se não está num estado bom, né, financeiramente, eu deixo de ser amigo. Temos que tomarmos cuidado de não andarmos com pessoas avaliadas em questão de dinheiro. Famílias, casais, às vezes, pessoas que querem ter o controle sobre outras pessoas através do quê? Do dinheiro. Usam dinheiro de forma relacional, e isso é perigoso. Porque pode chegar um dia em que você não vai ter mais o dinheiro. E tem pessoas que se submetem também à escravidão, a viver de uma forma relacional com o dinheiro. Porque, se eu agradar o meu marido vai dar um dinheiro para mim essa semana. Se eu agradar minha esposa, ela vai dar uma parte do pagamento dela para mim. De forma relacional. Por quê? Porque está acostumado a viver dessa forma. Quer dar uma risada aí? Existem casos e casos, situações, quando o negócio é conversado, quando o negócio é equilíbrio, aí tudo bem, né? Mas existem momentos que um espera mais do outro, através do dinheiro, né? Maridos que muitas vezes seguram o dinheiro em relação às esposas, para que a esposa tenha que sempre vir a ele. Usa como uma forma de afeto através da vida dele. E todas as vezes a esposa tem que vir até ele. Por quê? Porque ele está com dinheiro. Ou vice-versa. O cara trabalha o mês inteiro, chega no fim do mês, dá o salário para a esposa, e aí ele tem que ficar sempre agradando a esposa, né? Sempre se submetendo, e a esposa lá. E como que eu lido com isso, Eliseu? Aleluias. Como é que eu lido com isso? Eu preciso falar sobre isso, encontrar o equilíbrio sobre isso. Eu preciso tirar o dinheiro desse lugar obscuro da minha vida, desse lugar de senhor da minha vida. Eu não posso deixar ele controlar a minha vida. Nós precisamos expormos, irmãos, os ídolos dos nossos corações. Às vezes é o dinheiro, e às vezes é outra coisa que está aqui no nosso coração. Expor a ele esse moço, trazer a luz. Por que trazer a luz? Porque quando eu trago a luz, irmãos, eles não aguentam a luz. Esses moços, quando eu coloco para fora, quando eu converso sobre esse assunto, ou sobre o outro assunto, quando eu revelo, irmãos, eles não conseguem sobreviver, porque essas coisas só conseguem se desenvolver nas trevas. E quando você traz a luz, aleluias, há um aspecto de você viver melhor. Você precisa tratar isso na sua vida. Não só isso, mas outras coisas. Pecados que muitas vezes nos aprisionam. Eu preciso trazer a luz, para que ele não venha ganhar força nas trevas. Porque quando ele está dentro de mim, quando eu guardo só para mim, isso vai ganhando uma força. Porque não está na luz da palavra. As pessoas, né, não tem pessoas que me ajudem nessa questão. Eu preciso lidar com isso, eu preciso falar sobre isso. E às vezes quando nós falamos de dinheiro também, essa autossuficiência, quando nós temos esse dinheiro, também nos torna deficientes também em algumas áreas da nossa vida. Porque nós podemos termos tudo através do dinheiro, mas nós não podemos termos uma coisa: nós não podemos comprarmos a salvação. Nós não podemos comprarmos a salvação. Que coisa interessante na palavra, quando nós lemos que aquele jovem, Jesus fala que aquele jovem, ele queria ser perfeito. Aquele jovem, ele queria ser perfeito. Não lembro o versículo aqui que eu li. Perfeito nos mandamentos, nos cumprimentos dos mandamentos. Mas o cumprimento do mandamento de Deus, irmãos, na antiga aliança, ele só poderia ser perfeito, só poderia trazer a salvação quando houvesse obediência perfeita sobre os mandamentos. Aí traria a salvação. E nós sabemos que quando Adão e Eva caíram em pecado, o homem deixou de ser perfeito. Era impossível para aqueles jovens
alcançar a salvação, tentando ser perfeito, guardando os mandamentos. E a perfeição também não envolve apenas, eu não pecar, eu não ter pecados, mas muitas vezes ela envolve também realizar sacrifícios de amor, coisas que não era possível, porque aquele jovem amava mais o dinheiro. Hoje, na graça, nós vivemos o tempo da graça, depois que Cristo nos proporcionou a salvação através da sua morte na cruz. Não há nada que nós podemos fazermos, qualquer sacrifício pessoal que nós fizermos não pode nos salvar. Não há nada que você possa fazer para você alcançar a salvação. E qualquer sacrifício que for feito pelo reino, você pode ser amplamente recompensado nessa vida ou na pós-vida, mas isto também não traz salvação. É por isso que nós vemos muitos ímpios, no sentido literal falando, que são abençoados financeiramente. E nós não somos, por quê? Porque nós deixamos de cumprir aquilo que Deus pede, para que nós cumpramos também, praticarmos a caridade, o amor, amar as pessoas, ajudar o outro, investir no reino. A salvação não está relacionada ao dinheiro. Você pode não ser um dizimista e ser salvo, mas também você não pode viver de uma forma próspera sobre essa terra, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aleluia. A salvação, irmãos, ela não pode ser conquistada, ela é um dom de Deus. Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, no versículo 8 ao 10, dizendo assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, nas boas obras. Mas o dom da salvação é gratuito por Deus a todos nós. Aleluias, glória a Deus. Às vezes Jesus toca na nossa base mesmo. Jesus toca, assim como Ele tocou na base daquele jovem, em toda aquela concepção que ele tinha, aquele entendimento que ele tinha, chegou cheio de si diante de Jesus, a ponto de, daquele jovem se frustrar e se decepcionar. Jesus, Ele toca na nossa base de segurança, e até mesmo na nossa identidade. Ele abala, por quê? Porque Ele faz prova de nós, para ver se nós somos verdadeiros servos, para ver aonde está a nossa segurança. Se eu perguntar para você hoje, aonde está a tua segurança? Está em Deus? Ou está nas coisas, no dinheiro ou outras coisas aí que você tem buscado? Salmos 46 diz o que na palavra do Senhor? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. É Deus. No 27 fala, Ele é minha luz, Ele é minha salvação. Se Ele é, a quem eu vou temer? É Ele, irmãos, é Jesus, não tem outro. Glória a Deus. Aquele jovem, ele chegou diante de Jesus depois de tudo isso. A pergunta que entrega é, o que me falta ainda? Talvez você esteja ouvindo essa palavra e perguntando para mim, para si mesmo, mas o que me falta ainda? O que me falta ainda? Quando nós temos essa pergunta dentro de nós, assim como aquele jovem teve essa pergunta dentro dele, dizendo, o que me falta ainda? É porque ele tinha consciência que havia dentro dele ainda algo que estava vazio. E esse buraco, esse algo que estava vazio, é só Deus que pode preencher. Aleluias. Hoje eu tomei um filósofo hoje, Dostoiévski. Já ouviram falar, filósofo? Que teve grande parte da sua vida inspirada, tanto na filosofia, quanto até mesmo na teologia. Ele escreveu uma das frases mais famosas do mundo, que dizia bem assim, que no homem há um buraco, um vazio imenso. Há um vazio imenso na vida do homem, um vazio do tamanho de Deus. O que ele estava querendo dizer? Que só Deus pode preencher esse vazio, não há outro.
Existe outro pensador também que teve, né, a sua vida baseada na teologia, também na filosofia, era um romancista matemático que tinha todo esse conhecimento, Blaise Pascal, que ele citou praticamente a mesma coisa, que há no homem um buraco na forma de Deus. Irmão, se você tem esse vazio dentro de você, é só Deus que pode preencher. Não há nada que você possa buscar no mundo lá fora, porque não tem nada lá. É só Cristo, é só Jesus. É por isso que muitos hoje vivem numa situação de angústia, de estresse, vivem um vazio, né? Vivem um espírito de ansiedade, muitas vezes procurando algo para preencher esse vazio do peito, mas na verdade, quem pode preencher esse vazio nos corações de vocês é somente Jesus. Se apegue com Cristo, irmãos, se apegue com Ele, né? Porque é somente Ele. Aleluias. Todo mundo tem esse sentimento lá fora desse vazio. Todo mundo tem essa busca incessante por Cristo e não sabe o que pode preencher esse vazio. Uma banda famosa fez uma música muito famosa no mundo, os Rolling Stones, eu não sei nem pronunciar o nome da música. I Can't Get Satisfaction, uma coisa assim, famoso pra caramba. Música muito conhecida, que a letra diz assim, ó: eu não encontrei satisfação nenhuma nesse mundo. I can't get satisfaction. Você conhece, né, Rogério? E na letra dessa música ele mesmo canta: olha, eu fui em todos os lugares, fui na rua, observei as pessoas e não encontrei satisfação. Eu fui em baladas, em bailes, em boates, eu não encontrei satisfação. Eu fui em lugares filosóficos, em muitos lugares, mas eu não encontrei satisfação. Eu me envolvi com mulheres, mas eu não encontrei satisfação. Por quê? Porque até o mundo lá fora sabe que há um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Aleluia, glória a Deus. Nós não entendemos porque nós guardamos os princípios da palavra conforme os nossos padrões de entendimento. E não é segundo os nossos padrões. Assim como aquele jovem, ele observava os mandamentos segundo os próprios padrões dele, e não segundo os padrões que a palavra nos diz para nós seguirmos. Não segundo os mandamentos que eram pedidos para que ele seguisse com perfeição. E hoje você precisa ter essa concepção, que não é sobre os seus padrões que você entende a palavra, mas é sobre o que a palavra está dizendo para que você viva. E é essa intensidade que nós precisamos vivermos. E o que eu posso fazer? Aleluias. Não é o que eu posso fazer, irmãos, para isso. É o que eu sou capaz de fazer para isso. Porque nós nada podemos fazer. Nós nada poderemos fazermos. Glória a Deus. Então reveja hoje na sua vida. Preguei demais hoje. Desfazer daquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Não é se desfazer de tudo, mas se desfazer especificamente, se livrar especificamente daquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Irmão, se é o dinheiro, se é o seu emprego, desfaça dele. Não tem outro jeito. Se é os seus bens, se livre dele. Se é o seu trabalho, dá um jeito aí. Mas se ele está impedindo, não estou falando para você tomar uma decisão drástica. A palavra dele nos fala assim, ó: se há pai, mãe, irmão, irmã que está nos impedindo, irmãos, nós temos que termos cuidado com isso, porque toda palavra preza pela família, como nós cantamos nessa noite. Mas infelizmente existem famílias que tem pessoas que são cristãos, que essas famílias não dão aprovação a esses cristãos. Então estamos falando no contexto de aprovação. Mas você precisa estar com a sua família. Ela pode não te aprovar. Você não precisa ter a aprovação dela para servir a Deus. Se você abrir mão da aprovação da sua família para estar com Deus, irmãos, Deus vai te proporcionar uma família que vai te amar de uma forma sobrenatural. E essa família estará aqui nessa noite. Aleluia. Então você que aceitou a Deus, você que já conhece os princípios da palavra, não pense naquilo que você abriu mão, mas pense naquilo que você ganhou. Vamos orar, aleluia. Se coloca de pé, senão eu vou ficar aqui até 11 horas falando. E eu acho que Deus já falou o que você precisava ouvir nesta noite. Aleluias, aleluias. Deus está aqui, irmãos. Deus está nessa casa. Feche os teus olhos, amém? Aleluias, aleluias. Oh, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai.